Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, há um anúncio sobre como estão os atores de uma determinada novela há 15 anos. Vou por outro caminho na mesma ideia. Como estarão hoje os atores de outra peça, a da vida brasileira, passados estes mesmos anos? O que impressiona é que o público, aquele que se deixa influenciar por estas encenações, parece ser o mesmo. Lembro de Joãozinho 30 mostrando a pobreza nua e crua na Sapucaí pela primeira vez. Assisto com desânimo o espetáculo de algumas escolas denunciando a roubalheira, os ratos, os vampiros, os corruptos, mas sem a originalidade e a sinceridade de Joãozinho. Passados 15 anos, quem silenciou ou se beneficiou desta situação usa como argumento para justificar uma festa na avenida. Quanto tempo levam os ratos, os vampiros, para se reproduzirem? Os corruptos a gente sabe que passam de pai para filho por gerações. Antigamente quem sustentava as escolas de samba eram os bicheiros. Hoje as escolas, o jogo e a segurança passaram para as milícias e os traficantes e parece que vivem em tréguas oportunas. Não se houve registro de que algum barracão foi assaltado ou alguém que tenha morrido por bala perdida. Tudo preservado para que intelectuais, atores, atrizes possam desfilar tranquilamente pelas avenidas. Seus corpos esbeltos, sarados, treinados, seus discursos corretos para o ambiente. Criticar a situação, a miséria, então, é prato feito. Tema que ficou ausente nos últimos anos. Será que tem alguma coisa a ver com as poupudas verbas da Petrobras, do BNDES, Banco do Brasil, Caixa e tantos mais que despejaram dinheiro hoje sob suspeita? A Lei Rouanet, então, bombou não só os corpos, mas o bolso de muitos que desfilaram suas alegorias e cantaram seus refrões contra a pobreza e o roubo no país. Algo semelhante à UNE, que sumiu das ruas e abrigou-se nos cargos de ministérios, do MST, que não conseguiu terras para plantar em mais de uma década, descobriu nestes últimos anos que para sobreviver, justificar-se com os chefões, bastava sim invadir fazendas produtivas, queimar maquinário e também destruir pesquisas científicas. Mas não plantou neste período nada mais do que o ódio e a desconfiança. Revendo as manchetes dos jornais, as CPIs dos Correios, do INSS, das loterias, alguém se lembra do Valdomiro Diniz? O Zé Dirceu de ontem é o mesmo de hoje, só mais comedido. O Jefferson também. O Valdemar continua dando as cartas, negociando com o poder e ganhando ainda muito dinheiro. A turma daquela época e o próprio chefão continuam com a mesma cantilena. A corrupção nos Correios e o estouro do mensalão era para evitar a reeleição. Não fosse a cooptação do PMDB e de outros partidos, um dos vários pedidos de impeachment de Lula poderia passar. Daí para o Petrolão e abraços com Sarney e Maluf foi só consequência. Quem tiver alguma dúvida, consulte as capas dos jornais da época, ou então os arquivos do Direto de Brasília, programa levado pela Band Brasília, TV Gênesis e outras independentes naquela época. Como prova de criatividade e exaltação, autores e carnavalescos atuais fantasiam outros responsáveis para encenar o mesmo enredo. E atrás desta, que parece ser a flauta mágica, só não vai quem já morreu, ou não beba o suficiente para embriagar-se de cinismo. Direto de Brasília, José Wojtchumas.